Enquanto ele ministra, os irmãos vão orando e Deus do céu nos dará graça. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos a Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, os versículos de número 1 e 2. Segunda Timóteo, capítulo de número 1, versículos de número 1 e 2. Teremos apenas como base esses dois versículos e meditaremos em outros mais. Em nome de Jesus. Está escrito: Paulo, os irmãos sabem o que quer dizer pequeno, apóstolo, porque Jesus se revelou a ele, assim como aqueles que seguiram Jesus. Paulo é o único que é um apóstolo semelhante àqueles que andaram com Cristo, porque ele diz que Deus se revelou a ele também, embora como fora de época, como apostivo. E daí para cá, os que têm esse dom do apostolado é um dom ministerial, conforme diz Efésios 4:11 a seguir. E ele é apóstolo de Jesus Cristo, porque os irmãos sabem que a Bíblia fala de apóstolos da mentira e até de Satanás, e que se assentam também no trono de Satanás. Pela vontade de Deus, não é uma vontade própria, mas é uma vontade divina. Porque ministério, por mais que tenhamos desejo, como ele mesmo disse, que quem deseja o episcopado deseja um excelente trabalho, muito serviço. Mas ele era pela vontade de Deus. Aleluia. Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Porque todos que Jesus chama, ele chama primeiro para ele, depois para exercer uma função, um trabalho, um ofício. O versículo de número 2, ele diz a Timóteo, e todos sabem que Timóteo é aquele jovem que possivelmente o pai dele não era crente. Atos 16:1 diz que ele era grego, portanto gentil, mas a mãe, a avó de Timóteo eram crentes, Lóide e Eunice, das quais ele imita a fé que havia nelas. Paulo diz: meu amado filho. A expressão é porque Timóteo foi tomado por Paulo, discipulado, orientado, para que servisse a igreja do Senhor Deus. E como esta é uma das cartas pastorais, agora Paulo está na sua saudação, ele diz: graça, da qual todos nós somos frutos, e dela também todos nós necessitamos. Na igreja, ninguém tem algo e ninguém é alguma coisa por mérito próprio, por esforço próprio, embora nós tenhamos que nos esforçar. Mas tudo que viemos a ser ou receber é por graça, é favor imerecido. Não há nada do que tenhamos ou façamos que seja mérito nosso, é graça de Deus, e graça é um favor que nós não merecemos. Geralmente nas cartas pastorais, Paulo usa essa palavra,
misericórdia. Geralmente, quando ele escrevia as igrejas, ele dizia graça e paz. Quando ele escreve a um pastor, ele diz graça, misericórdia e paz. Porque se há alguém que precisa de misericórdia, e poderíamos até dizer, se podemos assim, de um pouco a mais, é quem lidera. Porque de fato, de verdade, um líder de Deus jamais será compreendido. Jamais. Humanamente falando, só Deus pode compreender, e é por esse motivo que há necessidade sobre a vida de todos que lideram de misericórdia. Se graça é aquilo que nós não merecemos, Deus nos dá, a misericórdia é o que era merecido por nós, também Ele não nos concede. Todos nós somos merecedores da condenação, do juízo eterno, mas por causa da misericórdia Ele não dá. Todos nós não somos merecedores do perdão, do céu, mas por causa da graça Ele nos dá. E somente quem está debaixo da graça e da misericórdia obtém paz. O mundo, os governos fazem tratados de paz, reuniões e mais reuniões de nações buscam a paz, mas somente Jesus Cristo de Nazaré concede paz completa. Quando eu falo de paz, segundo a Bíblia, eu não estou falando de ausência de guerra. Eu estou dizendo que mesmo que nós estejamos em meio à guerra, como diz o Salmo de número 46, descrevendo um momento de muita dificuldade, problema, tribulação, mas o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado, sou glorificado sobre a terra. A paz que Cristo dá ao ser humano, apesar das dificuldades, problemas, enfermidades e tudo que possamos enfrentar, apesar disso, apesar até mesmo de nós, é possível ter paz em Cristo. E Ele diz que essa paz é da parte de Deus, Pai, e também da parte de Cristo Jesus, Senhor nosso. Com base nessa rápida exposição desses versículos lidos e explicados, nós queremos pensar com os irmãos nesta noite acerca de alguns conselhos de Paulo a um jovem pregador. Alguns conselhos de Paulo a um jovem pregador. É verdade que os dias que vivemos as pessoas já estão tão sábias e tão cheias de conhecimentos que parecem nem precisar mais de conselhos. Mas para que nós não nos enganemos ou pensemos um pouco, quem era Paulo? Paulo era aquele carrasco perseguidor do Evangelho, que em Atos 9, ele ainda respirava e transpirava perseguição à igreja, mas ele se encontrou com Deus da igreja, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que mesmo sendo meio-dia, ao pino do meio-dia, Atos 26, 13 e 14, a luz que resplandeceu era mais forte do que o sol em todo o seu fulgor ao meio-dia, e Paulo ficou sem visão. Ele cegou. Mas a sua audição continua plena e ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou aquele que tu estás perseguindo. Porque perseguir crente é lutar contra Deus.
Levantar-se contra a igreja é lutar contra o próprio Deus. A igreja é uma instituição que atua na terra, mas ela foi planejada no céu. E a obra redentora é executada na cruz do Calvário. E a igreja serve a Deus na terra por alguns dias ainda. Mas daqui a pouco a igreja sairá da terra e vai morar com Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, aquele que disse ser chamado desde o ventre, Gálatas 1, 14, 15, ele fala de um breve histórico da sua chamada. Paulo, aquele que em 2 Coríntios 11, 23 a 28, ele fala que sofreu perseguição, fome, nudez, foi açoitado algumas vezes, apedrejado outras, que apanhou bastante. Porque quando ele fala de 5 quarentenas menos uns irmãos são sabedores de que a lei diz que um homem não poderia receber mais do que uma quarentena por vida, pois era o necessário para levá-lo à morte. Os algozes de Paulo, todas as vezes que completavam 39, paravam. Por isso ele recebeu 5 quarentenas menos um, todas as vezes chegavam às 39 chibatadas, paravam. Possivelmente, as muitas enfermidades que Paulo tinha no final da sua chamada, da sua jornada, do seu ministério, eram devido ao tanto que apanhou por causa do Evangelho. Mas finalizando o texto citado, ele diz que sofreu naufrágios, decepções, ele sofreu abandono, e principalmente dos crentes. Ele disse que o que mais o atormentava era a luta que eles tinham com as muitas igrejas, e em especial com os falsos irmãos. Paulo, um homem que sem internet, sem mídias sociais, sem Instagram, sem WhatsApp, ele alcançou pelo menos 5 continentes na sua época. Ele abalou a grande Éfeso quando tinha, segundo alguns historiadores, quase 500 mil habitantes. E quando não quiseram mais na sinagoga, ele ficou ao lado da casa de um chamado justo da sinagoga. E a grande Éfeso foi abalada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na vida daquele homem. Segundo alguns, ele era de uma pequena estatura, muito feio, provavelmente corcunda, alguma dificuldade na visão, motivo pelo qual ele escreve a carta aos Gálatas e diz: eu escrevi com letras grandes, porque escrevi de próprio punho. Esse Paulo foi aquele que se aprofundou em visões e revelações de uma forma tamanha, e que não teve prepotência para contá-las, pois, segundo aos Coríntios 12, ele disse: eu conheci um homem, ele falava dele mesmo, que há 14 anos, passou 14 anos para ele contar. Não sei se no corpo ou fora do corpo, era uma experiência tamanha que ele não tinha dimensão se estava vivo, se estava morto, se estava no corpo ou fora dele, ele não sabia. Ele disse: foi ao terceiro céu. E enquanto João escreve 22 capítulos do Apocalipse, dizendo era como, era semelhante, usando comparações, tudo que Paulo consegue dizer é: não dá para contar ao ser humano, com palavras humanas, o que eu consegui ver. Ele diz: são palavras que não dá para contar. E ele diz que é por causa da grandeza das muitas revelações dadas a ele,
Ele diz também que foi lhe dado um espinho na carne, que o povo se debate o tempo todo para descobrir o que é. E o que é importante não é o espinho da carne de Paulo e nem o tamanho que ele tinha. O que importa era o propósito pelo qual ele o recebeu. É para que ele não se orgulhasse. Motivo pelo qual, quando ele escreve a Timóteo a primeira carta, porque essa segunda carta, ele escreve pelo menos 4 a 5 anos após a primeira. E esta aqui, ele está escrevendo porque ele estava preso. E mesmo preso, mas ele faz questão de dizer aqui, capítulo 2, versículo de número 9, pelo que sofre trabalhos e até prisões como um malfeitor. Ele estava sofrendo como bandido. E ele diz assim: mas a palavra de Deus não está presa. Capítulo 1, versículo 8, ele diz: portanto, não me envergonho do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro de Jesus Cristo, mas eu sou participante das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Evangelho produz aflições, Evangelho nos causa problemas, Evangelho levanta contra nós perseguidores, Evangelho produz naqueles que não querem o Evangelho nojo de nós, raiva de nós. Mas Evangelho não é digno de termos vergonha dele, porque Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê no Evangelho. Paulo é aquele que, capítulo 1, versículo 3, 2 Timóteo, ele diz: eu sou servo, faço isso de consciência pura, eu vivo na oração, lembrando de vocês. Paulo é aquele que, capítulo 1, versículo 7 de 2 Timóteo, ele diz: Deus não nos deu espírito de medo, Ele nos deu um espírito de fortaleza e um espírito de moderação. Eu quero que todos saibam que medo é um espírito, e há muitas pessoas que têm sido amedrontadas pelo espírito do medo, mas Paulo está dizendo que Deus não dá espírito de medo aos seus servos. Deus dá aos seus servos é fortaleza, Deus dá aos seus servos é amor, Deus dá aos seus servos é moderação. Se alguém entrou aqui amedrontado nesta noite, manda este medo ir embora no poder da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e receba ainda nesta noite fortaleza de Deus, amor de Deus, receba de Deus moderação para o louvor da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro conselho de Paulo aos jovens pregadores, 2 Timóteo 1,14: guarda o bom depósito. Se você virar uma página, o último capítulo de 1 Timóteo 6,20, ele diz assim: guarda, ó Timóteo, o depósito que te foi confiado. 2 Timóteo 1,14, ele torna a repetir: guarda o bom depósito. Aí ele diz: como é que é possível guardar? É somente pelo Espírito Santo que habita em nós. O que Paulo está se referindo com depósito aqui é o Evangelho. Guardar o Evangelho parece mais complexo do que recebê-lo. Você já viu alguém dizer assim: quando eu me entreguei a Cristo, eu era evangelizador, eu era pregador, eu era fervoroso, eu era orador, mas aí o tempo passou,
não vejo necessidade mais dessas coisas, é porque não guardou. Como todo crente deve ser uma testemunha de Cristo, um pregador do Evangelho, um missionário, ainda que não tenha título, nós precisamos guardar o bom depósito. E só é possível nós guardarmos o bom depósito se o Espírito Santo nos ajudar. Porque por nós mesmos nós não temos como conseguir. Mas o melhor disto é que quem pode nos ajudar a guardar o depósito, ele habita em nós, ele mora em nós, ele é o Espírito Santo. E o mesmo Paulo diz em Romanos 8:9: se alguém não tiver o Espírito Santo, este não é dele. O Espírito Santo é um distintivo que mostra que o crente é de Deus. Logo, ele ajuda a guardar o depósito. Quem está dizendo isso é Paulo. Veja, 2 Timóteo 1:11: para o que fui constituído. Paulo foi constituído por Deus para ser isso aqui, pregador. Paulo vivia pregando o Evangelho. Atos 20, versículo 20, 21, diz que ele ensinava, pregava de dia, de noite. Fez isso por quase 3 anos na grande Éfeso. Foi a igreja que ele demorou mais tempo. E ele diz: pregador, também sou apóstolo. Claro, constituído por Deus, chamado pelo Senhor. E o seu apostolado, ele escreve, por exemplo, a segunda carta aos Coríntios, para defender o seu apostolado no período em que muito era questionado. Aí diz: sou doutor. Aqui não era numa faculdade, está falando de um dom ministerial de sabedoria na palavra que Deus havia aqui constituído. Então, em Atos capítulo 13, o relato da igreja de Antioquia, aquela que foi escolhida porque a igreja de Jerusalém não quis fazer missões como o Senhor havia pré-estabelecido em Atos 1:8, mesmo depois dela receber o Espírito Santo em Atos capítulo de número 2, ela ficou como que quieta, paralisada ali, somente recebendo o poder. E Deus não fundou a igreja na terra para ela ficar só sentada recebendo. O objetivo da igreja está na terra, é proclamar o Evangelho a toda criatura, porque há um povo que ainda necessita ouvir o Evangelho. Como a igreja não se despertou, a igreja de Antioquia desperta. Atos 13 diz que havia muitos doutores e muitos profetas. Mas o Senhor, através do seu Espírito, escolheu Paulo, escolheu naquela situação Barnabé, primeiro e último da lista, para que falassem acerca do Evangelho. Versículo de número 12, ele diz: por cuja causa padeço. Paulo, ele sofria sim por causa do Evangelho, e ele continua dizendo: mas eu não me envergonho. Sei que em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Paulo estava convicto de que, mesmo sofrendo por causa do Evangelho, o Espírito Santo estava guardando o que ele havia recebido, e mais do que isso, ele diz: ele vai guardar até o dia maravilhoso da sua volta. E ele diz no versículo de número 13: conserva o modelo. O Evangelho é um modelo que foi entregue aos nossos pais, para que nós possamos dar continuidade. A igreja não pode retroceder. Nós temos o modelo é bíblico, segundo o Espírito Santo de Deus, e nós não podemos voltar atrás. O modelo é segundo as sãs palavras que o Senhor havia dado a Paulo, e ele havia repassado a Timóteo. Quem quer guardar a palavra tem que fazer assim, em conservação. Segundo, na fé, está ali no versículo 13. Terceiro, no amor. Tudo pode mudar, a palavra não muda. Tudo pode mudar. O nosso Senhor é imutável. Tudo pode mudar. As nossas raízes, o caule e até as folhas permanecerão as mesmas.
nós somos uma igreja pentecostal, nós acreditamos no poder do Espírito Santo. Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e com fogo também. Os dons espirituais é para a igreja de Cristo, os dons ministeriais é para os obreiros do Senhor, os dons do serviço cristão é para toda a igreja que quiser, e é só buscar. Ele tem para dar e Ele quer dar. O desejo do Senhor é encher a igreja e os crentes de fogo do Espírito, de poder de Deus, para anunciar com ousadia a palavra de Deus. É esse o evangelho que nós devemos guardar. A Bíblia Sagrada diz, em segundo lugar, segundo o conselho de Paulo, ensina a palavra. Primeiro é guardar a palavra. A letra A tem que ser conservando, a letra B tem que ser na fé, a letra C tem que ser no amor. Mas segundo o conselho de Paulo, ensina a palavra. Nada mais que ela é o suficiente. Ensinar a palavra é tudo. Capítulo de número 2, versículo de número 2, escute isso. O que de mim, entre muitas testemunhas, Paulo está dizendo que havia ensinado a Timóteo, e muitas pessoas tinham visto isso, porque Paulo trabalhava assim, ele tanto pregava nas casas como nas ruas, nas sinagogas como a um só discípulo. O que ele não fazia era parar de anunciar. Então o texto sagrado diz, que diante de muitas testemunhas tens ouvido, confia-o a homens fiéis. Ou seja, ensina a outros, repassa a outros. Mas esses outros têm que ser assim, idôneos, maduros, para que também ensinem a outros. Agora, o que é interessante nisso todo é que parece-nos que nós pensamos que o nosso único ensinamento é para que as pessoas preguem. E em primeiro lugar, é para que nós sejamos crentes. Porque 2 e 3 ele diz assim: sofre. Letra A: ensinar a palavra produz sofrimento para quem ensina e para quem recebe. Paulo diz assim: sofre comigo. Ele já estava sofrendo, agora ele está chamando Timóteo para sofrer. Porque se nós não ensinarmos a palavra, alguém pode chegar aqui e dentro de 2 dias desistir. Eu pensei que uma coisa é outra. Não, evangelho é sofrimento. Esse negócio, pare de sofrer, não sofra, não adoeça, não, isso não é evangelho. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. O problema é que hoje o evangelho pregado oferece tudo que Jesus renunciou lá no deserto. Transforma a pedra em pão, e isso é de pão, de João. Lança-te daqui para baixo e diz: eu vou tentar Deus. Prova que tu és Senhor e não precisa disso. Então o evangelho, isso aqui é sofrimento. Ele fala de aflições. E ele diz que tem que ser como um bom soldado. Não é só um soldado, tem que ser bom. Porque tem muita gente que vai sair do exército, e o exército hoje não é mais como foi, mas não aguenta, volta. E tem até mãe e pai que dizem: não vou deixar o meu filho ir não, que vai sofrer bastante. Evangelho é sofrer como um bom soldado. E dependendo do grau de preparação do exército, o sofrimento é maior. Quanto maior for a patente, maior é o sofrimento para se chegar. Evangelho é isso. Paulo usa essa figura, soldado. Depois ele usa de um atleta, versículo 5: e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O que Paulo está dizendo aqui, na letra B, como atleta, é que alguém pode pregar bem durante a vida toda e morar no inferno na eternidade. Porque Paulo está dizendo aqui: se não pregar o que vive, não viver o que prega, não militar legitimamente, não tem coroa. Tudo que vai dizer no final é Mateus 7, 21 a 23. Senhor, fiz tanta coisa em teu nome, eu digo: não conheço.
sei nem quem é, aparte-se de mim. Letra C, ele fala como um lavrador, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Então o lavrador trabalha. Quem foi que já viu um lavrador dizendo: eu não sei se o inverno vai ser bom, vai ser ruim? Ele está lavrando a terra. Chegou o tempo, ele está trabalhando. Porque mandar chuva depende a Deus, mas cuidar da terra depende do lavrador. Como ele não sabe se o inverno é bom ou ruim, ele vai fazer o investimento que precisar e aguardar que os céus respondam. Deu certo bem, não deu certo bem também. O que Paulo está dizendo é que o pregador do Evangelho, ele não se preocupa se alguém gostou, deixou de gostar, se alguém converteu, deixou de converter, se alguém vem ao culto, não vem ao culto. A mensagem é uma só. Veio um, é a mensagem. Veio dois, é a mensagem. Porque hoje nós estamos nos dias também que, dependendo da quantidade, aí depende também a mensagem. A igreja não está completa, aí prega como se não tivesse ninguém. A igreja está cheia, quer pregar 3, 4 horas, mas as coisas não são assim. Não importa se é uma pessoa que está lá no poço de Jacó, como a samaritana, que ninguém dava nada por ela. Jesus disse: vou desviar o caminho, mas vou passar em Sicar, porque tem alguém que está me esperando. Não importa se é um religioso que está meia-noite querendo o Evangelho, o nome dele é Nicodemos, mas ele precisa nascer de novo para alcançar o céu. É o mesmo Evangelho. O Evangelho não muda independente do horário de quem vai receber. A mensagem é a mesma para todos. A Bíblia diz que ele usa aqui o atleta, o lavrador. Quarto exemplo é o do vaso. Letra D, versículo de número 20, ele diz assim: ora, numa grande casa não somente tem vasos de ouro, prata, de pau e de barro, e tem vaso para honra e tem vaso para desonra. O Senhor diz que nós somos vasos de barro, em 2 Coríntios. E ele diz que a excelência do conhecimento do Evangelho é semelhante a muito tesouro. Tem gente que pensa que 2 Coríntios 4:7, o tesouro é o Espírito Santo. Não, o vaso de barro somos nós, e o tesouro que está dentro é a excelência do conhecimento de Cristo, é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. É o conhecimento da palavra. Porque quem não conhece a palavra não tem sustentabilidade da vida cristã. Terceiro conselho de Paulo aos jovens pregadores está no capítulo 3, versículo de número 14. Ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Primeiro conselho de Paulo: guarda a palavra. Segundo conselho de Paulo: ensina a palavra. Terceiro conselho de Paulo: permaneça na palavra. Olha o que ele diz no versículo de número 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Não é que era de Paulo, mas o que ele ensinava era o que era certo, de acordo com a doutrina de Cristo. E é o seguinte: tu está olhando meu modo de viver, era a forma que ele vivia. Tu sabes qual é a minha intenção, porque tem gente que vive da forma certa, mas com a intenção errada. Mas Paulo está dizendo: tu sabe o modo que eu vivo e tu sabe qual é a intenção. Tu conheces a minha fé, tu conheces a minha longanimidade, o amor e a paciência. Porque quem não tem paciência não tem como pregar o Evangelho. Porque às vezes você prega, mas você não vê os frutos. Às vezes você trabalha, vai a algum lugar e acha que está fazendo bastante e não vê nada fluir. Aí você sai dali e chega ao outro que parece que não faz nadinha, ao seu ver. E aí de repente as coisas fluem, tudo acontece. Meu Deus, será que eu estou em pecado? Não. É que Deus é quem conhece as suas ferramentas. E Ele coloca cada uma no seu devido lugar.
para cada uma fazer o trabalho que glorifica o nome do Senhor, e que a obra tenha os benefícios pelo trabalho de cada trabalhador. O texto sagrado nos mostra aqui ainda, versículo de número 11, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram lá em Antioquia, em Icônio, em Listra. Olha aí, versículo 11, quantas perseguições sofri. O bom é isso aqui, não é que ele sofreu perseguição, é que ele diz assim: o Senhor de todas me livrou. Irmão, se tem alguém que sabe livrar alguém de perseguição, o nome dele é Jesus Cristo. Versículo 12, ele diz: olha, também todos que piamente quiserem viver. Olha, quem diz que não é difícil servir a Deus, ou é porque não serve, ou é porque não sabe que é servir a Deus. Porque Paulo diz aqui: todos os que sinceramente quiserem viver em Cristo Jesus passarão perseguição. Versículo 13. Agora, com os homens maus é diferente. Eles vão sendo enganados, vão se enganando, isso de mal a pior. Agora, quando ele volta para Timóteo, ele diz assim: permanece naquilo que tu aprendeu, tu foste inteirado, e que tu sabes de quem tens aprendido. Irmãos, hoje nós estamos num momento muito difícil. A gente termina uma mensagem como essa, o crente vai para o YouTube e diz assim: eu não concordo com o que foi dito, porque aqui no YouTube está. O que Paulo está dizendo? Saiba de quem tens aprendido. Porque logo no capítulo 4 ele diz que nesse tempo, como ele começa dizendo aqui no versículo de número, capítulo 3, versículo de número 1, ele diz: sobrevirá um tempo trabalhoso. Você sabe o que Paulo está dizendo? Esse tempo que nós estamos vivendo são tempos completamente dominados por demônios. Há uma influência maligna trabalhando nas mentes, fazendo-as fazer coisas bizarras e até espantosas. E as pessoas não se apercebem do grau da maldade em que fazem. Por quê? Porque esse tempo é tempo trabalhoso. Assim como nos dias de Paulo, ele cita alguns. Ele diz que no tempo dele tinha alguns que perturbavam ele. E ele diz também que no tempo de Moisés tinha uns que perturbavam a Moisés. Então guarde isso na mente. Assim como houve perturbação no tempo de Paulo, assim como houve perturbação no tempo de Moisés, nós viveremos também tempos perturbadores. Não se engane com isso. Paulo fala sobre isso e ele diz que muitos até naufragaram na fé. Olha, capítulo 1, versículo 15 de 2 Timóteo, ele diz: todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Ele diz que apenas Onesíforo muitas vezes deixava a alma dele respirar, dava um recreio à sua alma. Por quê? Porque não se envergonhava das suas prisões. Você sabe por que ele está elogiando Onesíforo aqui? É porque Paulo está preso a mandado de Nero. Nero era um homem tão mau que ele matou a mãe dele, matou o irmão dele, ia matando por prazer quem ele encontrava, e Paulo já estava sentenciado. Ele sabia que a morte estava aguardando. Aqui é Paulo no corredor da morte, dizendo para um jovem pregador: Deus não deu espírito de medo. Ele está preso sabendo que vai já morrer, mas já está escrevendo para Timóteo dizendo: não precisa ter medo. É isso que é evangelho. O texto sagrado mostra que nos dias de Moisés havia também quem se opunha a ele. Aqui está 3 e 8, Janes e Jambres resistiram a Moisés. Você acha que não vai haver resistência no tempo em que vivemos?
que Paulo está dizendo é que nós devemos guardar a palavra. O que Paulo está dizendo é que nós devemos ensinar a palavra. O que Paulo está dizendo é que nós devemos permanecer na palavra, porque tem muitos que já não permanecem nela. Quarto e último lugar que Paulo está dizendo é que nós devemos pregar a palavra. 2 Timóteo 4:2, Paulo diz: prega a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: pregue a palavra e insista. Seja no momento que se acha ser conveniente ou não. Aqui não está dizendo que o crente deve ser um crente chato. Não. Porque a Bíblia Sagrada não se contradiz. E a Bíblia diz que nós somos sal da terra. Uma das coisas que o sal faz é causar sede. A Bíblia diz que mandavam prender Jesus e quando chegavam lá ficavam ouvindo a mensagem de Jesus. Mateus 7, 28, 29 diz: cadê o homem? Diz: olha, ninguém fala igual ele. Aquele homem fala com uma autoridade. Aleluia! O que Paulo está dizendo é: aproveite todas as oportunidades, seja atento. Surgiu a oportunidade, pregue a palavra. Surgiu a oportunidade, pregue a palavra. O pregador do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, a criança de Deus, ele vê a oportunidade, levanta-se e prega a palavra. E não deve pregar como quem esteja morrendo ou se acabando, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ele disse: pregues a palavra a tempo, a fora de tempo, redarguas, ou seja, corrija alguém, repreenda e exorte. Repreender, trazendo para si com amor, e ele diz: com toda a longanimidade. Duas coisas precisam ser ressaltadas aqui. A primeira, não é só pregar a palavra. Letra B, é pregar a palavra corretamente. A palavra nós não podemos subtrair, não podemos acrescentar. Só a palavra é o suficiente. E parece-nos, como ontem na escola bíblica dominical, os irmãos falavam dizendo assim: a gente lê a Bíblia, é muito interessante, porque é um livro de tantos anos, e a gente está lendo e parece que é para nós hoje, mas de fato é assim. A palavra é nova a cada dia. Nós vivemos um momento onde parece que os pregadores não querem ler a Bíblia. Aí ele diz: eu vou conjecturar, eu não sei se foi assim ou se não foi, mas eu vou conjecturar. A teologia me dá direito para isso. Nós não estamos aqui para saber o que a teologia está direito ou não está direito. Nós estamos aqui para pregar a palavra, e a igreja veio para ouvir a palavra. A igreja não se reúne para ouvir o meu discurso e nem o seu. A igreja se reúne para ouvir a palavra, porque ela sabe que a palavra transmite vida, a palavra transmite saúde. Eu estou pregando e a minha convicção é que o Senhor está convencendo vidas, que o Senhor está curando vidas, que o Senhor está restaurando vidas, que o Senhor está pondo fogo nas vidas. Eu estou pregando e a minha convicção é que o Senhor batiza no Espírito Santo enquanto prego, ele arranca enfermidades enquanto nós pregamos. Não é porque eu estou pregando, é porque a palavra é Espírito e a palavra também é vida. A palavra capacita enquanto nós pregamos e enquanto nós ouvimos. A palavra nos põe de pé enquanto pregamos, enquanto ouvimos a palavra. A palavra perscruta a nossa mente, as nossas intenções, o nosso coração, de forma que a gente chega fraco e sai forte, a gente chega triste e sai alegre, a gente chega moribundo e sai cheio da presença de Deus, porque a igreja vem ouvir a palavra e é responsabilidade nossa pregar a palavra. Guarda, ensina, permanece e prega a palavra. Somente quem guarda, ensina, permanece
e pregue. Tenha essas convicções. O versículo 6 ele diz assim: eu já fui condenado, eu vou já ser oferecido por aspersão de sacrifício. O que ele está usando é a expressão do Antigo Testamento quando os animais eram mortos. Ele está dizendo assim: o império está achando que vai me matar fazendo uma coisa muito ruim, mas o meu sangue será aspergido e eu serei sacrificado. Ele diz: o tempo da minha partida está tão perto. Mas Paulo não se reclama do seu chamado. Ele diz: combati o bom combate. É que eu estou sofrendo, é que eu estou apanhando, é porque eu estou... Você não sabe o que é evangelho. Evangelho é bom combate. Aqui é só um passeio. A nossa morada é ali. Nós estamos aqui só de passagem. Ele disse: eu completei a carreira, guardei a fé. Aqui ninguém me conhece, ninguém chama meu nome não está na lista. Ele diz assim: a coroa da justiça está guardada lá. O Senhor é justo e é juiz também. Ele vai me dar naquele dia. Olha a nossa esperança, e não é só para Paulo, é também para todos que amam a vida de Jesus. Eu quero que ele venha e eu estou aguardando ele, e a quem dera fosse hoje. Ele diz: procura ver, é comigo depressa. Demas me desamparou amando o presente século. Eu fui abandonado. Paulo também foi. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Eu fico pensando que é porque era médico e tinha cuidado do velho doente. Ele diz assim: traz o Marcos. Mas ele não repreendeu Marcos. Repreendeu, era só uma lição. Ele havia abandonado eles na primeira viagem. Marcos aprendeu a lição. Ele diz: aprendeu. Como nós ouvimos a leitura bíblica do início do culto, Hebreus 12, 4 a 11. Então a repreensão no momento pode não ser bom. Depois frutifica, é bom para quem recebe. E o texto diz que me é muito útil no ministério. 12. Enviei Tíquico a Éfeso. Provavelmente foi ele que levou a carta. Olha o que Paulo pede, versículo 13: quando tu vieres, traz a minha capa. Eu deixei ela em Troia, em casa de casa. Você já percebeu que Elias tinha uma capa? Poder. Você lembra que Bartimeu tinha uma capa? Ali é a capa de Doés, não queira aquela. O apóstolo Paulo tem uma capa. Essa aqui é de conhecimento e autoridade dos céus. O Acã tinha uma capa, mas era capa de prostituição, de engano, de enrolação. O texto sagrado diz: olha, traz a capa aí, e traz os livros, e traz os pergaminhos. Os livros acerca da Bíblia, os pergaminhos, a própria Bíblia. Como pode um velho preso que vai já morrer e está pedindo um livro para ler? E nós estamos soltos. E quantos passam um dia sem ler a Bíblia, uma semana? Quantos chegam domingo aqui sem ter tempo nem na revista da escola bíblica dominical, nem encontrou? Não, eu vim sem revista, não encontrei. Paulo está preso, sabe que vai morrer. Mas ele não está preocupado consigo, ele está preocupado com a igreja de Deus, e ele está preocupado ainda em dar últimas conselhos, orientações a um jovem que ficaria para substituir o Timão. E aí ele diz o seguinte: traz. Ele diz: olha, Alexandre me deixou, ele causou tantos males. Versículo 15: Timóteo, tem cuidado com ele também, porque tem gente que não muda, faz mal a uma, a outra e fará sempre. Ele tem cuidado com ele.
Ele resistiu às nossas palavras. Quão triste é resistir às palavras de um verdadeiro homem de Deus, como era Paulo. Tudo que pode ser é apenas um Alexandre, latoeiro apenas. Versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Paulo não está aqui com vitimismo, ele está mostrando a realidade da vida de um grande bandeirante do Evangelho. Porque se todos nós olhássemos isso, nós não teríamos nenhuma dificuldade. Mas como a gente esquece, eu estou abandonado, ninguém me vê, ninguém me ouviu. Irmão, o Evangelho é isso aqui. Aí ele diz assim: olha, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararam. Versículo 7, você quer que é bonito, ó. O Senhor assistiu-me aqui, estava comigo, me ajudou, me fortaleceu. Aí diz assim: ele me fortaleceu, porque Ele quer que ainda eu pregue o Evangelho a todos os gentios e eu fique livre da boca do leão. O que Paulo está dizendo é que enquanto estiver uma função, enquanto tiver um dever para nós realizarmos na obra, o Deus da obra nos preservará com vida para que cumpramos aquilo que Ele estabeleceu para que o façamos. Versículo 18: o Senhor me livrará ainda de toda má obra. Versículo 21: procura-me antes do inverno. Ele estava preso em uma masmorra fétida, provavelmente lhe causara muitos problemas respiratórios. E este Paulo, ele diz: vem logo antes, porque aí tu traz a minha capa antes do inverno. Igreja do Senhor, amigos que aqui estão, guarde a palavra, ensine a palavra, permaneça na palavra, pregue a palavra. Tem alguém nesta noite que deseja ser crente em Jesus? Se tem, vem à frente, nós queremos orar por você. Tem alguns amigos que ainda não fizeram a decisão por Cristo. Se você deseja Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ser um crente a partir de hoje, mas é que eu preciso ajeitar algumas coisas. Ninguém pode ajeitar alguma coisa se não for com Cristo. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que queira Jesus como Senhor e Salvador? Curve a sua cabeça. Pai bendito, aplica a tua palavra aos nossos corações. Nos ajude a guardar, nos ajude a ensinar, nos ajude a permanecer e nos ajude a pregar a tua palavra em nome de Jesus.